Bem, na aula de pré-cálculo hoje nós vamos falar um pouquinho de noções de trigonometria e funções trigonométricas a seguir. Vamos falar um pouquinho de grau, ângulos, comprimentos de arco, medidas e medidas trigonométricas. Quanto aos ângulos, um ângulo trigonométrico é determinado por uma rotação de um raio em torno de seu extremo, chamado de vértice do ângulo. Isso é justamente como muito bem explicado, é determinado por uma rotação de um raio. E sendo esse, perceba que pelo segmento de reta, de duas retas, nós temos dois segmentos de retas onde o ponto em comum dessas duas é justamente o que é chamado de vértice que o texto se refere. É a origem das duas e essa abertura de uma a outra forma, então, o que conhecemos por ângulo. Aqui nós temos alguns ângulos, como ângulo raso, que seria o de 180 graus, esse que é como uma em horizontal. Nós temos agudo, obtuso e por aí segue. Aqui nós temos o grau, e o que é um grau? Né? Considere um ângulo central alfa, essa letrinha grega, como que um A minúsculo, em uma circunferência. Dizemos que a medida do ângulo alfa é 1 grau, quando o comprimento do arco determinado por alfa na circunferência é igual a 1 dividido por 360 da medida desta circunferência. A notação, muito bem mostrada na figura, é dada por no caso de 1 grau, seguido dessa bolinha, né? Aqui nós temos o círculo trigonométrico com uma abertura de 1 grau. O mesmo segue quase que para o radiano. Consideramos o ângulo central ainda, alfa, em uma circunferência. Dizemos que a medida do ângulo alfa é 1 radiano, quando o comprimento do arco determinado por alfa na circunferência é igual à medida do raio do círculo. A medida, no caso, do raio do círculo, no qual o alfa está inserido. Um radiano bem mostrado, como explicado, quando o comprimento do arco coincide com o do raio, então nós temos aí para a figura a medida de 1 radiano. Aqui é a medida do ângulo, como bem explicado, dado agora mais um conceito do lado inicial e lado terminal. O lado inicial para o lado terminal, essa abertura, nós já sabemos que é o ângulo, e o vértice justamente esse ponto em comum das origens dos segmentos de reta. A medida de um ângulo depende da rotação, ou seja, a abertura do ângulo, determinada pelos seus dois lados. A rotação é a medida do lado inicial para o lado terminal do ângulo. Aqui nós temos ângulos positivos e negativos, como bem mostrado, nós já sabemos o que é um ângulo e que esse pode ser tanto negativo como positivo. Se positivo, então nós adotamos um sentido anti-horário, esse sendo maior que zero, claro. Se negativo, ou seja, menor que zero, adotamos o sentido anti-horário. Muito bem mostrado na figura. Os ângulos também são classificados, como explicado, com base em seus valores. Ângulos maiores que 0 graus são denominados positivos, ângulos menores que 0 graus são denominados negativos. Em termos da rotação, um ângulo é positivo quando é obtido por uma rotação anti-horária, como falado, de seu lado inicial, e um ângulo negativo é formado por uma rotação horária de seu lado inicial. Aqui nós temos ângulos equivalentes. Dois ângulos no sistema medido pode ter o mesmo lado inicial e o mesmo lado terminal, e ainda assim terem medidas diferentes. Eles são chamados de ângulos equivalentes. Por exemplo, os ângulos de 20 e menos 340 da figura seguinte, sendo essa bem mostrada e elucidada aqui no exemplo. Perceba que do lado inicial nós temos menos 340. Por quê? Se adotado no sentido horário, então nós temos um valor negativo, como explicado agora há pouco. Então ele vem do lado inicial, percorre aí a abertura, percorre o círculo até ali o que seria um valor do 20, tendo assim um valor de menos 340, diferente do 20, que já percorre no sentido anti-horário, né, sendo esse positivo, como bem explicado no texto. Podem ter o mesmo lado terminal e inicial, porém com valores diferentes. Aqui nós temos a conversão entre grau e radiano. Para converter radiano em grau ou vice-versa, basta mostrar uma regra de 3 simples. Montar, na verdade, né? Sabemos que π equivale a 180 graus, então, com esse conceitozinho de regras de 3 básicas, nós podemos determinar tanto graus como radianos. Aqui
eu trago o comprimento de arco. O comprimento de arco é proporcional à medida do ângulo central. Quanto maior o ângulo, ou seja, a abertura entre as semirretas, maior o comprimento do arco. E quanto menor o ângulo, menor o comprimento do arco. Aqui a fórmula para o comprimento do arco em radiano, ou seja, o S significa o comprimento do arco, é igual o raio, esse Rzinho, vezes a medida do ângulo, que é dado por θ. Logo em seguida, nós temos a fórmula para o comprimento de arco, θ medido em graus. É a mesma fórmula, só que multiplicado por π dividido por 180. Aqui eu trouxe, na verdade, uns exemplozinhos básicos para bem melhor fixar o conteúdo. Na letra A, nós pedimos quantos radianos existem em 45 graus. Letra B, quantos graus existem em π sobre 3 radianos. E na letra C, encontra o comprimento de um arco determinado por um ângulo de meio radiano em um círculo com raio de 8, valendo 8. Pois bem, para o exemplo A, basta usar aquela noçãozinha de regra de 3 para converter graus em radianos ou radianos em graus. Sabemos que para 180 graus nós temos π como equivalência. Então ele pede em quantos radianos, né, tem 45 graus. Fazendo a regrazinha, multiplicando meio por extremos, então chegamos à resposta que 45 graus é o mesmo que π sobre 4 radianos. Para a letra B, agora não queremos mais saber o radiano, mas sim grau, funcionará da mesma forma, sabendo que 180 equivale a π, então π sobre 3 equivale a quantos graus? Fazendo a multiplicaçãozinha, sabemos que equivale a 60 graus. Já para a questão C, ele pede o comprimento de arco, né? Enquanto o comprimento de um arco determinado por um ângulo de meio radiano. Usando a fórmulazinha, bem fácil de ser explicada, como mostrado lá no comprimento de arco, então chegamos na resposta, que S é igual a R vezes o ângulo θ. Pronto. S, o comprimento de raio, é igual a R, esse R valendo 8, vezes o ângulo θ. O ângulo θ equivale a meio, como a questão explica. Então, nós temos um comprimento de arco equivalendo a 4. Aqui eu trago algumas medidas trigonométricas, sendo essa seno, cosseno e tangente. O que seria o seno? Seno é a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto do ângulo é justamente esse que está oposto ao ângulo θ, sendo esse o cateto oposto. Hipotenusa é a diagonal do triângulo retângulo. Para o cosseno, nós temos a medida do cateto adjacente. A adjacente é que está adjacente ao ângulo θ. E a hipotenusa continua sendo a mesma, a tangente agora é a medida do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Encontre os valores, aqui um exemplozinho, encontre os valores do seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 graus. Pois bem, para encontrar o seno, tangente e cosseno dos ângulos, nós precisamos do quê? Da medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa, cateto adjacente, e assim vai. Perceba que nós temos cateto oposto, cateto adjacente, porém não temos a hipotenusa, temos A. Então, usamos um conceito básico de Pitágoras. Então, aplicamos o teoremazinho de Pitágoras para encontrar o valor de A, sabendo que o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado, a soma do quadrado dos catetos. Então, chegamos de forma muito simples que o nosso A equivale à raiz quadrada de 2. Agora sim podemos calcular o nosso seno. O seno, então, é o quê? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa, então dividido por raiz de 2. Fazendo a multiplicaçãozinha e racionalização, chegamos que a resposta de raiz de 2 dividido por 2. Segue, então, para o cosseno. Cosseno sendo cateto adjacente dividido pela hipotenusa, chegamos da mesma forma pela racionalização, que esse é raiz de 2 dividido por 2. Agora, a nossa tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que chegamos a 1 como resposta, bem aqui explicado. Medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Temos a resposta como 1. Aqui, outro exemplozinho básico. Determine os valores do seno, do cosseno e da tangente do ângulo de 30 graus.
Perceba que a hipotenusa sempre é oposta ao ângulo de 90 graus. Então, a nossa hipotenusa, nesse caso, é o valor 2. Cateto oposto é o valor 1. Cateto adjacente não sabemos. Da mesma forma, usamos o teorema de Pitágoras para descobrir quando precisarmos. O seno nada mais é do que meio, né? Por quê? Porque cateto oposto dividido pela hipotenusa, 1 dividido por 2, nós temos meio. Chegamos que o seno de 30 graus equivale a meio. Agora, para descobrir o cosseno, é preciso achar, então, o cateto adjacente. Aplicando o teorema de Pitágoras, chegamos que o nosso lado adjacente equivale a raiz de 3. Então, aplicamos o cosseno, que é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, chegamos que no cosseno de 30 graus equivale a raiz de 3 dividido por 2. Já para a tangente, nós sabemos que é o cateto oposto dividido pela adjacente, cateto adjacente, então chegamos que é 1 dividido por raiz de 3, racionalizamos, chegamos à resposta de raiz de 3 dividido por 3. Aqui um outro exemplo, esses exemplos são para que a gente possa fixar o assunto, compreender bem o assunto, é um pouquinho básico, mas que é necessário entender a ideia de cosseno, seno, tangente, como que ele se distribui, o que é um cateto, o que é uma hipotenusa, como reconhecer no triângulo retângulo, né? Nós temos um triângulo retângulo com hipotenusa de medida 8, tem um ângulo de 30 graus, encontra as medidas dos outros dois ângulos e dos outros dois lados. Pois bem, um conceito bem bacaninha é saber que a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale, né, a 180 graus. Pois bem, então nós temos 30, 90 para 180, nos falta 60. Então os nossos ângulos são 30, 90 e 60 graus. Para o seno, basta descobrir, para descobrir um lado, basta aplicar seno. Por quê? Porque é o lado oposto, ou seja, o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. E sabemos já que o seno de 30 vale meio, então fica um pouquinho fácil. Nós temos um lado que equivale a 4, e o outro lado, agora aplicando o cosseno, que seria o nosso lado B, equivale a 4 raiz de 3. Por quê? Porque o cosseno de 30 também já sabemos que é raiz de 3 por 2, e que o nosso lado dividido pela hipotenusa, lado esse sendo o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, isolando e meio por extremo, chegamos que o nosso segundo lado equivale a 4 raiz de 3. Aqui nós temos o conceitozinho de função trigonométrica no círculo unitário. Considere a circunferência de centro na origem e raio 1, círculo trigonométrico. Seja θ um ângulo qualquer na posição padrão, determinado a partir do eixo horizontal no sentido anti-horário, é o padrão utilizado, né? Seja P de XY, ou seja, uma coordenada, um ponto da circunferência e que se encontra sobre o lado terminal do ângulo, como R é igual a 1, então é a equação da circunferência. Ele descreve a equação da circunferência exatamente o que explica o círculo unitário, né? A circunferência no plano cartesiano. Então, aqui nós temos o ciclo trigonométrico, dando o conceitozinho já no ciclo do cosseno do ângulo θ. Cosseno será o quê? Será a abscissa do ponto P. O que é a abscissa? O eixo X, o eixo Y, eles também pode ser chamado X de abscissa, Y de ordenada. Perceba que será a abscissa do ponto P. Onde está o ponto P? Pois bem, olhe para a circunferência, visualize o ponto P, e esse será o que? A projeção da abscissa, aqui ordenada em Y, a abscissa em X. Será a projeção, então o nosso cosseno está em X na abscissa. Já para o seno do ângulo θ será a ordenada do ponto P. Justamente forma um triângulo retângulo e você olha para a ordenada. Agora para Y, a projeção, essa será o seno. Para a tangente agora será a ordenada do ponto T. Perceba que se pegarmos o raio e prolongarmos um pouco, ele toca em um ponto, se encontra contra a semirreta, onde essa traçada verticalmente paralela à ordenada, nós temos uma tangente à circunferência, que se agora projetada dentro da circunferência por semelhança de triângulo, como triângulo menor, então nós chegamos à ordenada do ponto T. Esse é o conceito de tangente, é o que é tratado por tangente no ciclo trigonométrico. Aqui nós temos as referências bibliográficas que foram
utilizadas. E até a próxima.